Não tem como eu explicar pra vocês como eu me converti ao cristianismo sem explicar pra vocês a primeira lei hermética e que a gente é o nosso próprio obsessor. Então pega lá seu papel e caneta que eu vou fazer uma série explicando pra vocês o porquê que eu parei de cultuar outras coisas há 2 anos atrás e simplesmente falei, não, é só Jesus mesmo na causa. O primeiro princípio hermético é o princípio onde fala que o todo é a mente, o todo é mental. Então, quando eu fui pra Umbanda, eu lembro que passei pela Umbanda um período aprendendo apometria e eu incorporava o obsessor e outros médiuns doutrinavam. E naquele momento ali foi quando eu conheci Jesus e um poder, porque em um caso um caso de obsessão grave, que não era incorporação, era literalmente... Como que fala? Possessão. Era um caso de obsessão, eu vi que só, literalmente, Jesus na causa. Foi ali a primeira vez a minha experiência mística com Cristo, com Jesus. E na minha vida pessoal, eu tive uma história extremamente mística e espiritual com Jesus Cristo. Mas isso é para outro momento, porque eu preciso começar falando para vocês o passo a passo para vocês entenderem. Não tem como eu jogar aqui amplo se vocês não conseguirem compreender um pouquinho daqui, um pouquinho dali para conseguirem, né, dar o match. Quando eu trabalhei na Umbanda e a gente fazia um curso, no curso de apometria eu vi que a gente tinha como doutrinar obsessores e tudo mais, como que fazia isso, e eu aprendi a fazer isso sem ser pelo processo de passar ali na roda dos médiuns, e simplesmente conseguir juntar a apometria com o Theta Healing e doutrinar quando eu estou em Theta. Tudo certo. Só que aí eu vi que muitas das vezes que a gente ia doutrinar alguma coisa em outra pessoa, ou eu ia doutrinar uma própria personalidade minha, que é uma eu de outra vida, ou qualquer outra coisa, eu percebi que as curas mais profundas em mim e no outro não era literalmente um obsessor que tava ali andando na quarta, quinta e o que for dimensão. Sim, existem obsessores até na 6ª dimensão, tá? Eram literalmente a psique da pessoa, era o aspecto dela que não estava integrado. Mas calma, não significa dizer, se você pegou a amarração, a culpa é sua, porque a gente não tá consciente 100% o tempo todo, é impossível. Porém, isso é assunto para outra hora. Mas vamos voltar aqui focando. Eu compreendi, analisando as histórias de clientes, analisando a minha própria vida pessoal, que a parte da psique, da psique, ali era... Analisando as histórias de clientes, analisando a minha própria vida pessoal, que a parte da psique, da psique, ali era tão importante. O quando a gente vai fazer o desdobramento, principalmente quando a gente entra em contato ali com o corpo emocional daquela pessoa, às vezes o mago trevoso que aparecia, personificado ali como mago trevoso, até como uma outra entidade, uma bruxa, uma maga, não era literalmente uma entidade que estava vindo de outro plano para obsediar. Era simplesmente um trauma daquela pessoa que ficou tão condensado ali que e quando a gente, na incorporação, quando a gente tá na roda ali para poder receber a frequência, quando você capta a nossa mente, todo é a mente, ela capta uma frequência da mente, um lado sombrio daquela outra pessoa e personifica aquilo até mesmo em entidade. E é por isso que muitas pessoas que incorporam uma entidade ali para passar para frente e ajudar, são pessoas que estão incorporando a si mesmas. Não sei se vocês conseguem entender. Elas estão... A entidade é ela mesma. E muitas das vezes a entidade é um mentor, que é uma parte dela mais evoluída, é um fractal dela mais evoluído que tá ali ajudando ela a evoluir. Só que tudo no universo é uma troca. Então eu estou trocando, estou ensinando, ela tá me ensinando, tudo mais, cada um é cada um, certo? E por isso que tem seres, principalmente seres de dimensões inferiores, que não adianta a gente querer trabalhar com eles e a gente pensar que só a gente fazer, pedir uma coisa material, pedir um namorado, pedir um poder e achar que só com oração a pessoa vai me dar e não vai tirar nada, porque não, esses seres são trocas, eles podem usufruir da sua energia também. Logo, uma pessoa que ela tem traumas muito profundos, que estão armazenados ali, tanto no campo espiritual dela, quanto na parte física, quando ela vai lá no terreiro de Umbanda, alguém pode captar essa frequência desse trauma. Por exemplo, ela foi uma pessoa que sofreu ABUSO, e aí ela passa pela roda porque esse trauma gerou nela um problema no útero. E aí, quando eles doutrinam esse obsessor,
essa pessoa cura. Mas na verdade essa pessoa não está curando por conta que, porque doutrinou um obsessor, tirou um obsessor dela. Porque na verdade essa parte fragmentada, desconectada da mente, que estava te causando doença, que não estava te permitindo ser inteira, completa, na sua completude, essa parte desfragmentada, que na verdade ela foi integrada, ela foi doutrinada. E aí, eu tenho experiências com Deus místicas. Já assistiram aquele filme A Cabana? Eu assisti pela primeira vez esses dias. Eu sempre quis explicar para as pessoas como eu fazia o meu trabalho interno e como eram as minhas meditações, os processos que eu entrava em transe, que eu sempre tive extrema facilidade e que também, por um lado, também não é nada bom. Eu já contei isso aqui pra vocês, os problemas disso. Outra hora a gente pode conversar mais sobre. Mas eu fazia o trabalho interno assim. Eu literalmente visitava uma partezinha que estava desconectada e ia lá arrumava. Trauma de não sei o que, ia lá arrumava. Era assim que eu fazia o meu trabalho interno. Então aquele filme lá é muito igual o que eu e muitos médiums e muitos psíquicos vivem, tá? E voltando aqui pro assunto. Quando eu faço essa viagem pra uma parte minha, uma parte sombria, e eu vou contar pra vocês coisas da minha história pessoal que eu integrei, como funcionam essas viagens, vocês vão ficar craque nisso aqui, juro. Então vamos lá, eu conheci um cara que eu fiquei muito apaixonada, tive uma paixão avassaladora por um cara. Quando fui trabalhar essa questão da psique, eu lembro que Jesus, ele me mostrava eu dentro de um labirinto. E eu na porta pra sair desse labirinto, cara. Eu tava lá na porta, Jesus abriu a porta e eu falava, não, Jesus, tô esperando fulano. Fulano, ele vai conseguir sair dessa loucura que ele tá, e ele vai conseguir me encontrar. E aí Jesus falava, Gabriela, por que você tá esperando o fulano? Eu falava, porque Jesus, eu já fui assim também da cabeça, sabe? Eu tenho um diagnóstico bipolar. Eu sei como é ser assim, depressiva. E eu queria assim eu queria que uma pessoa também fizesse, me esperasse. Então eu tô aqui esperando ele no labirinto. Aí Jesus falava, Gabriela, então você não tá esperando fulano. Você tá se esperando. Fulano é seu espelho. Aí quando ele falou isso, eu literalmente vi o fulano virando um espelho e o espelho, eu lá dentro do espelho. E aí ele falou assim, você viu, Gabriela? A Gabriela que queria ter sido amada, respeitada, ouvida, que queria que as pessoas tivessem paciência com ela, como ninguém foi, você tá querendo ser isso pra outra pessoa, mas não é pro outro, é porque você tá querendo curar essa parte sua que não foi integrada. Essa parte sua que ainda tá lá e sofre. Por mais que não seja de uma forma consciente. Consciente é tudo aquilo que eu sei. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu sei que eu quero emagrecer. O fato de eu querer emagrecer vai me emagrecer? Não. Porque quem comanda o meu corpo é a minha parte inconsciente. Quem comanda tudo é o meu inconsciente. Aí do nada, na hora de ir pra academia, preguiça, dá um sono, dá uma leseira. E eu lembro que eu fui tratar um outro trauma específico, que era muito profundo, e toda vez que eu me conectava a esse trauma, vinha uma menina e ela falava assim, você me deixa sozinha, você é incapaz, você é louca, você é maluca, você é doente, você nunca vai conseguir ser nada, ficavam todas essas vozes na minha cabeça. E eu super assustada, eu lembro que eu ficava nessa sala super assustada, eu olhava pra Deus, e eu, Deus, desesperada, eu chorava muito. E essas vozes que me atacavam, pareciam até uma entidade, parecia um ser, porque ela vinha personificada como uma bruxa. E aí, quando eu falava, mostrava, Deus falou assim, Gabriela, é você mesma. Não é uma entidade, é você mesma, vem cá. É aquela parte de você que não tá integrada, é aquela parte de você que de forma inconsciente manifesta tais situações na sua vida pra você se curar. Aí agora a gente vai lá para as entidades do terreiro. Aquelas entidades que estão captando. Muitas das vezes quando vem, porque eu odeio ela, eu não gosto dela, é simplesmente uma parte da sua consciência. Só que aí é o que tá. O todo é o quê? O todo é mental. Tudo é a mente. Ou seja, da mesma forma que a gente tá lá no terreiro captando dos outros, uma parte da consciência dos outros também consegue pegar em nós. Então, imagina vários fiozinhos conectados. Saindo da minha cabeça e conectando com a cabeça de vocês, que conecta com a cabeça do outro. A gente forma um fio eterno, uma linhazinha, e a gente pode trocar obsessores, traumas, inseguranças. E aí é por isso que quando eu não estou curada, quando eu não estou, não trabalho as minhas emoções, não faço um trabalho de cura, não faço um shadow work, não faço nada disso,
Shadow work é trabalho de integração das nossas sombras. Quando eu não olho para isso, o que acontece? Eu vou atrás. Em especial, quando um trauma é muito profundo, muito condensado, e ele tá mais vibrando ali naquela sombra do que na luz, eu vou atrair o quê? Uma pessoa para fazer de novo comigo que sempre fez. Aí muitas das vezes a gente fica perguntando: Deus, mas eu já fiz, limpei tudo. Por que isso manifestou? Dá até raiva. Já fiz de tudo. É porque esse trauma ainda tá lá reverberando. Então, o segredo, eu entendi que o segredo não era ficar limpando camadas, não era ficar limpando contratos. Porque se eu for parar pra ficar limpando contratos, acordos, chips, implantes, tudo, se eu parar vai ser infinito. É um trabalho infinito. E aí foi quando eu comecei a melhorar nos meus processos de cura, foi quando eu entendi que eu não precisava ficar limpando tudo. Eu precisava o quê? Trabalhar as minhas crenças, trabalhar no meu processo de cura, alimentar a minha luz, fazer os resgates da minha criança ferida e automaticamente chips. Isso quer dizer que você que não presta, que não adianta você fazer um trabalho espiritual. Não, gente, pelo contrário, tá? Igual, por exemplo, o caso do terreiro, o caso da apometria. Isso pode ajudar muito, muito, muito você. Só que eu estou falando do vício de sempre, principalmente nós que estamos trabalhando com isso, de sempre estar fazendo contratos, limpando questões magísticas, limpando, porque isso pode nos tornar, de certa forma, até prisioneiras da nossa própria mente. E às vezes eu vou falar uma coisa que eu vou ativar, vou fazendo ativações, eu sabendo de uma coisa, eu vou fazer outras ativações que vão acionar traumas também de outras vidas que estavam ali desligados, desconectados. E é por isso que eu falo a importância de um profissional que sabe o que está fazendo e que sabe onde está mexendo. E por eu ser uma pessoa que eu não aguento mais trabalhar com isso, porque é muito estudo, muita responsabilidade, eu escolhi focar no nicho só das emoções e tudo mais. Como eu falo aqui, cada um faz o que quer. Tanto é que eu me converti mesmo o meu fato com Jesus. Quando eu falo conversão, porque em 2023 foi quando eu falei, Jesus existe, tá no meu coração. Só que eu ainda não tinha quebrado as estruturas do ego que precisavam. Eu ainda queria fazer as escolhas pra minha vida, eu ainda queria ser dona de mim, eu ainda queria, isso não pode ser assim. Mas quando de fato eu comecei a fazer um trabalho interno, me melhorar como pessoa, olhar pras minhas sombras e falar assim, caramba, eu tenho que enfrentar isso aqui, não pode mais ficar dessa forma. Quando eu fui fazendo isso, quanto mais eu aceitava Jesus no meu coração, que é aceitar o Jesus no coração? Gente, quanto mais eu trabalho as minhas sombras, as minhas emoções, aquelas cargas negativas, mais eu me conecto com o quê? Com a luz, com o amor. Então eu percebi que pra mim, Gabriela, quando eu me conectava muito com entidades ou com seres do submundo, eu estou falando isso por experiência própria e coisas que eu já... Na vida de clientes, a gente acaba sempre ativando essas partes nossas que não precisavam ser ativadas. Como, por exemplo, não tem problema nenhum você falar que você é bruxa. Eu tenho plena consciência do que eu sou. Só que aí é o problema. O problema, uma coisa é eu falar pra minha amiga, eu ter a consciência madura do que isso significa. E outra coisa, falar, eu sou uma bruxa. Eu sou poderosa, igual tá na internet, porque eu sou macumbeira, eu faço tudo. Eu faço um feitiço, porque você pode estar colocando a sua vida em risco, que pode até, inclusive, te levar a MORTE. Eu já vi muitas pessoas se lascarem por conta de ativações. E às vezes só de você ficar mentalizando, é como arquétipo, você ficar alimentando aquilo ali, você tá alimentando uma personalidade sua de outras vidas que fez muito mal aos outros e que tá agora fazendo a você. Mente mais brilhante que já pisou nessa terra. Quem foi a mente mais iluminada, sábia, amorosa que já pisou nessa terra? Jesus. E aí por isso que desde então, desde o meu processo, principalmente do ano passado pra cá, do agosto do ano passado pra cá, que foi um processo de realmente uma quebra ali de estruturas do ego que estavam muito densas, que eu comecei a tirar a velha Gabriela e nascer pra Jesus, que eu falo isso, quase que um processo iniciático, é nascer pra Jesus. Eu quis muitas das vezes também, eu falei, será que por estar assim eu não tenho que me encaixar o que eu amo, que é a Igreja Católica? Que depois a gente fala mais sobre ela aqui, que eu adoro, mas não tem como
eu negar as coisas que eu vejo, as coisas que eu faço que são maravilhosas. E eu entendi que Jesus não estava lá, Jesus está aqui dentro. Então, quando eu quero me relacionar com Ele, eu tenho que aprender a conversar com Ele como já estou fazendo há muito tempo. Me melhorando como um ser humano. Quantas das vezes Jesus ele tocou meu coração e falou, Gabriela, será que você passa batom vermelho porque você realmente ama passar batom vermelho? Ou porque você gosta de chamar atenção, ou porque você gosta de ser elogiada, ou porque você se escraviza, porque todo mundo te elogia e você sente na obrigação de agradar. Olha, pequenos detalhes, pequenas sombras. E aí por muito tempo eu falei, é verdade. Agora hoje em dia, eu amo unhas vermelhas e amo batom vermelho, só que eu também amo algo assim, tipo, quase sem cor. É um trabalho interno, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de resgate de luz. E é isso que pra mim basta. Sou eu fazer esse trabalho de luz, conexão com Deus. A minha mente trabalha nisso. Quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais eu me torno uma pessoa melhor a minha vida fica, mais leve eu fico, melhor o ser humano eu me torno, mais eu trabalho as minhas emoções, os meus traumas. Então, ao invés de eu ficar focando em tantas outras coisas na minha vida, do mundo espiritual, por que eu não foco no agora? No que realmente está nas minhas mãos, que são as minhas emoções, é o meu trabalho interno, é o meu relacionamento com Jesus, é o meu relacionamento com Deus em oração, em confiar que aquilo que se alinha a mim, a partir da vontade maior, é o melhor pra mim, não aquilo que eu acho que é melhor porque é o meu ego, entendeu?